Olá, começa agora mais um Paraíba Tem, um programa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. O programa de hoje está sendo gravado especialmente aqui em João Pessoa, onde vamos conversar com o empresário e vice-presidente da FIEP, José William Montenegro Leal, sobre a construção civil aqui na capital. Olá, seja bem-vindo ao Paraíba Tem. É uma satisfação cumprimentar os telespectadores do Paraíba Tem, assim como o empresariado paraibano. Para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco da história do senhor nesse mercado da construção civil. Olha, Diego, eu comecei cedo. Aos 17 anos fiz vestibular e 6 meses após já estava começando, a participar na construção de residências unifamiliares. Naquela época, João Pessoa não era tão verticalizada quanto hoje, e esse foi o nosso início. Em 1984 já concluímos o primeiro edifício, foi o edifício Rio Negro, e de lá para cá, enquanto Conserpa já somos 51 edifícios entregues, e enquanto grupo mais de 85. A construção civil é um setor bem dinâmico, né? E quais as principais mudanças que ele tem vivenciado ao longo dos últimos anos? Olha, principalmente na área tecnológica, né? Você perguntou do meu início e a diferença de quando eu comecei em 79, 80, é uma diferença enorme. Equipamentos, metodologias, o aperfeiçoamento da mão de obra, isso tem mudado bastante, graças a Deus. Isso implica até em mudanças no perfil dos profissionais que atuam no setor, né? Claro. Hoje nós temos na construção civil um funcionário completamente diferente do que era há 30 anos, há 25 anos atrás. Completamente diferente. Hoje ele tem que ser alfabetizado, no mínimo, até para as funções mais básicas, não é? E nas funções que já requer um pouquinho mais, de especialidade, a gente já tem hoje profissionais dos canteiros de obra que lidam com informática com naturalidade, pessoal já com ensino médio completo ou em fase de conclusão, muitos profissionais já com técnico, alguns já tecnólogos, Então, graças a Deus, isso sem falar no quadro de engenheiros, arquitetos, os engenheiros que fazem os demais projetos, que compõem todo um empreendimento. Mas hoje a gente, graças a Deus, tem uma qualificação muito grande, sem perder uma coisa gostosa que a construção civil sempre teve e continua dispondo. Nós temos uma capilaridade muito grande na geração de emprego. Nós ainda, digo a você com certeza, com tranquilidade, que a gente é o segmento que com mais facilidade emprega. E nesse ano, um ano em que muitas pessoas falam em dificuldade, em crise financeira, como é que está o mercado imobiliário aqui em João Pessoa? Olha, nós ainda começamos o ano bem. Janeiro normalmente é um mês assim tradicional de boas vendas, é uma coisa que normalmente acontece. O restante do primeiro semestre nós tivemos uma certa sazonalidade, mas também digo a você que aqui em João Pessoa a gente fugiu um pouco daquilo que se apregoa no sul do país, que foi um abalo muito forte, principalmente no segmento imobiliário. Aqui nós sentimos menos, porque nós temos aqui já um mercado relativamente adequado, à demanda, a necessidade dos nossos clientes. O empresariado local tem sido muito sensível na busca dessa sintonia fina, da demanda. Então, aqui está relativamente calibrado. Sentimos um pouco, claro, porque é uma coisa que é o país inteiro, mas digo a você que a gente aqui não passa por aquele momento e citações que a gente vê de crise. Não. Nós estamos adequando o mercado, é uma coisa boa que eu disse a você anteriormente. Nós temos empresas aqui muito ágeis, as decisões são tomadas de forma muito rápidas, os seus diretores, os seus técnicos, os seus profissionais estão muito próximos, decidem e mudam de rumo e de rota, corrigem percursos com facilidade, e isso, graças a Deus, tem nos ajudado bastante a nos adaptar neste período que eu digo a você, que é um pouco mais difícil, um pouco diferente do que a gente vinha acostumado.
O mercado imobiliário aqui em João Pessoa oferece uma cartela de imóveis bastante diversificada, mas quais são aqueles mais procurados, aqueles modelos que ainda são mais vendidos? A diversidade é enorme. Nós vamos aqui do Minha Casa Minha Vida ao edifício de alto padrão, ao condomínio horizontal de alto padrão, né? Então nós temos uma diversidade muito grande. A Grande João Pessoa, e aí você levar em conta Cabedelo, Conde, Santa Rita, Bahia, você vê que nós temos imóveis, nós temos empreendimentos nos mais diversos perfis, uma pluralidade enorme. E isso, graças a Deus, também tem ajudado bastante, porque naquele segmento onde houve um pouco mais de retração, outros segmentos reagiram melhor. E o mercado vai calibrando isso com cuidado. E como as construtoras têm feito para facilitar a compra dos imóveis, já que nesse momento a gente sabe que alguns bancos até restringem o crédito? Olha, essa restrição maior, ela se deu em março, abril, com algumas medidas que foram anunciadas de contenção na Caixa Econômica especificamente. Mas, graças a Deus, nós tivemos até recentemente um happy hour com o novo superintendente da Caixa Econômica Federal, o Anacleto, e ele nos trouxe boas notícias, né, de que aquele freio de arrumação que foi dado já está começando a ser aliviado e a Caixa está voltando a operar com mais normalidade, né? Está voltando a ter um fluxo de caixa maior para que a gente continue, né, dando fluência aos nossos empreendimentos. Os bancos privados também têm agido normalmente, não houve nenhum tipo de restrição. O Banco do Brasil também agora entrou no processo e acredito que vai ajudar bastante. Mas a grande locomotiva continua sendo a Caixa Econômica e nós estamos extremamente esperançosos. O superintendente atual extremamente pragmático, quer fazer uma parceria, quer dar continuidade ao que já vinha sendo feito, aprimorar aquilo que é possível, para que a gente possa, através do financiamento imobiliário, continuar alavancando a venda dos imóveis nesse momento. Ok, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. Não saia daí, o Paraíba Tem volta já. O segmento da construção civil em João Pessoa se destaca a nível nacional, através de empreendimentos importantes e grandes construtoras. Empresários do setor afirmam que o imóvel continua sendo um dos investimentos mais rentáveis e seguros. O Brasil vive um momento grave e complexo. É preciso evitar que a crise se aprofunde e torne ainda mais difícil a superação dos problemas. Há um problema de confiança que mina as decisões dos indivíduos e empresas e aprofunda a recessão. O impasse político imobiliza o país, paralisa decisões, eleva custos e gera incertezas sobre o futuro. O país está sendo derrotado pelo pessimismo. A responsabilidade de reverter esse quadro e gerar uma agenda é de todos. É papel do sistema político construir soluções e atuar de forma a que os impasses sejam superados. O Brasil já enfrentou outros momentos difíceis e graves e soube enfrentá-los. Este ambiente penaliza trabalhadores, empresas e consumidores. A indústria tem a sua capacidade de produzir, investir e gerar emprego e renda comprometidos. O momento é de chamar a todos à responsabilidade. É preciso que todas as formas políticas adotem ações efetivas para o Brasil voltar a crescer. É preciso que o Congresso e o Executivo convirjam e se mobilizem para viabilizar uma agenda para o fortalecimento da economia. Temos que prosseguir com o reequilíbrio fiscal e as reformas estruturais. É preciso que o Judiciário siga cumprindo seu trabalho constitucional com firmeza e independência e que não perca de vista a preservação das empresas responsáveis pela geração de emprego e renda. Não podemos assistir passivos à deterioração do país. O atual ambiente precisa ser transformado. A indústria brasileira propõe um diálogo com os poderes da República e a sociedade para buscar soluções e construir uma agenda em favor da modernização institucional, política e econômica do país. Precisamos mirar no que é mais importante e trabalharmos para a construção de um Brasil democrático e próspero. O Brasil que todos queremos. Estamos de volta com o Paraíba Tem.
O programa de hoje está sendo gravado especialmente aqui em João Pessoa, onde estamos conversando com o empresário e vice-presidente da FIEP, José William Montenegro Leal, sobre a construção civil aqui na capital. Com relação à mão de obra, o segmento ainda tem dificuldades? Dificuldade maior já passou, porque naquele período onde houve um boom imobiliário, e aqui não foi diferente no volume de obras novas que foram começadas, naquela época nós tivemos uma dificuldade enorme, porque fomos assim pegos de surpresa, né? Porque todo o trabalho que vinha sendo feito, ele vinha sendo feito de acordo com a nossa demanda, e essa demanda cresceu rapidamente. Nós tivemos o apoio do Sinduscom, tivemos o apoio da FIEP, principalmente através do Senai, né? Intensificamos o número de cursos. O presidente Gadelha foi muito ágil em melhorar rapidamente as condições para que as instalações fossem aumentadas, o quadro de professores fosse acrescido e a gente tivesse um apoio, né, para tentar suprir aquela falta de mão de obra naquela época. Hoje, com essa sazonalidade, essa pequena retração que houve, esta mão de obra agora começa, né, ela já entrou no mercado e a gente agora começa a colher os frutos daquilo que foi plantado em 2009, 10, 11, né, porque realmente o volume de lançamentos ele diminuiu e a gente agora está conseguindo equilibrar a mão de obra, principalmente no que diz respeito à qualidade. Me parece que uma das dificuldades maiores do setor é realmente a questão da carga tributária, né? Olha, a carga tributária é um dos maiores entraves, e digo a você que não só para a construção civil, mas para todo aquele brasileiro que produz, ao industrial, ao comerciante, ao segmento de serviços. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e, infelizmente, nós não temos os melhores serviços do mundo oriundo desses tributos arrecadados, né? No nosso segmento, para você ter uma ideia, em cima da mão de obra, mais ou menos nós temos um acréscimo de 120% de encargos. Então, quando a gente remunera um funcionário R$1.000, primeiro ele não recebe os 1.000, porque o INSS já leva 8% dele, ele só fica com 920. Nós recolhemos mais 1.200 de encargos, entre aqueles diversos e inúmeros encargos que nós temos. Então, de R$1.000, nós gastamos 2.200. Isso é realmente escorchante, é uma carga que não é condizente com o nosso país, tá certo? Nós poderíamos e deveríamos ter encargos muito menores, porque temos a certeza absoluta de que teríamos a condição de gerar muito mais empregos e, inclusive, nesse enxugamento de custos de encargos, muito disso também seria repassado ao nosso funcionário, que podia oferir remuneração muito maior. Já que você tocou no assunto da questão salarial, o piso hoje é satisfatório da categoria? Olha, o piso da construção civil aqui em João Pessoa, ele tem girado em cerca de 8, 10, 11% acima do salário mínimo, né? Mas essa é uma remuneração básica. O salário da construção civil hoje tem uma média muito maior do que isso. E uma das coisas que tem atraído bastante e tem sido dito nos próprios cursos do Senai, né? Tive até a oportunidade de participar certa vez de uma aula, e um dos professores, ele me perguntou exatamente isto. E nós narramos para os alunos na época de como eram as faixas salariais na construção civil, né? E eles ficaram assim impressionados, né? Porque nós temos esse salário base, mas acredito que nem 30%, 25% do segmento receba isso, tá? Os salários são bem maiores e a grande maioria fica em torno, acho que, de 2 salários, tá certo? Em torno de 2 salários normativos, mas nós temos pedreiros, carpinteiros ganhando R$4.000, R$3.500, né? Alguns até mais do que isso. Nós temos mestre de obra com remuneração muito maior do que isso, a dos engenheiros nem se fala. Então, nós mostramos que também é atrativo a massa salarial da construção civil para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Se houver seriedade, Diego, se houver realmente vontade, nós temos as escolas do Senai, nós temos os canteiros de obra, nós temos as empresas ávidas por ensinarem,
não é, esses profissionais a entrarem no mercado de trabalho. É só ter disposição de trabalho e, se Deus quiser, contar com a sensibilidade governamental, que é melhor taxar menos, gerar mais emprego e deixar que a massa salarial seja maior e o próprio funcionário passe a gerenciar aquilo que ele ganha, aquilo que ele recebe. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa para assistir agora uma matéria sobre a Escola da Construção Civil de Bahia. O Centro de Educação Profissional da Construção Civil de Bahia se destaca como a primeira escola do Norte e Nordeste com atuação específica no setor da construção civil há mais de 30 anos, formando profissionais para o setor. Bem, essa Escola de Construção Civil de Bahia tem uma representatividade muito grande no setor da construção civil, onde a gente tem a cada dia procurado implementar ações que possam fortalecer o segmento. No entanto, também não perdemos o olhar no ponto de vista de ampliar as ações. A gente entende que a construção civil ela não se dá apenas com as ocupações de pedreiro, de armador, de pintor, mas também de outras ocupações que estão transversais dentro da construção civil. Para tanto, o centro apresenta uma gama de ações capazes de atender com excelência a demanda deste setor, que é um dos que mais cresce em todo o país. Na educação profissional, nós trabalhamos com várias modalidades. A modalidade de aprendizagem industrial, onde nossos alunos estão um turno no Senai e o outro turno na empresa. Nós tínhamos quase 250 jovens aprendizes. Trabalhamos com a modalidade de qualificação profissional, a modalidade de iniciação e também aperfeiçoamento profissional, onde a gente tem um trabalho muito focado nos trabalhadores da indústria da construção civil. O Senai, a estrutura é muito boa, né? É excelente a estrutura. Então eu estou realizando, esse já é o meu 6º curso e os professores também são excelentes, formação muito boa e todas as informações que estão sendo repassadas para os alunos, com certeza nós usaremos no mercado de trabalho. E os professores, eles sabem ensinar a gente, explicam a gente de forma clara que faz com que a gente possa entender o assunto que a gente está tendo no momento. Eu espero ser um profissional assim, dedicado assim, com um currículo amplo, porque a pessoa tendo cursos no currículo tem mais oportunidades de emprego. A entrada de mulheres assim quebra um tabu, porque no geral o povo tem um preconceito de dizer assim, não, construção civil é só para homens, mas mulheres também, do mesmo jeito que os homens têm direito, as mulheres têm também. Então as mulheres fazendo isso estão superando esses tabus e essas leis de que só homem pode e mulher não. Desta forma, o Senai Paraíba se apresenta com mais uma escola de formação profissional de excelência, atendendo com qualidade e padrão internacional o setor da construção civil, formando grandes trabalhadores e contribuindo para elevar a competitividade da indústria paraibana. Qual a importância dessa escola do Senai, a Escola da Construção Civil de Bahia, para o segmento da construção civil? Extremamente importante. A Escola Senai tem desempenhado um papel formidável na formação da mão de obra, né? E nos últimos anos o presidente Gadelha tem apoiado bastante e a escola cresceu muito, cresceu em instalações, cresceu em produtividade, cresceu em qualidade, né? Cresceu na diversidade dos cursos oferecidos, né? E nós temos hoje uma grande parceira na Escola Senai e temos o orgulho de dizer que é uma das maiores escolas do Nordeste. Ela está aqui conosco, está aqui em Bahia, na Grande João Pessoa, né? E que quero aqui agradecer mais uma vez não só ao presidente Gadelha, mas ao Conselho do Senai por ter feito uma homenagem a meu pai, José William, que também faz parte dessa atividade, né? É empresário, e nós ficamos extremamente satisfeitos porque lá é uma escola de formação de homens e mulheres de bem. Ok, nós vamos para mais um intervalo. Não saia daí, o Paraíba tem volta em instantes. Muita gente pergunta qual a solução para a crise hídrica de Campina Grande. Eu acho que vai haver racionamento, é obrigatório ampliar o racionamento, não tenho dúvida alguma, é a coisa mais simples do mundo.
Agora, como solução definitiva, eu sugiro que nós pressionemos o governo federal, através da população, das redes sociais, dos nossos parlamentares, para desses recursos oferecidos pelos chineses, de cerca de 160 bilhões de dólares, a gente use pelo menos 1,5 bilhão ou 1 bilhão para acelerar o processo de transposição de água do São Francisco, que é a solução definitiva. E se os chineses colaborarem tecnicamente, eu tenho certeza que em 3 meses eles constroem o que falta ser construído, inclusive de uma solução até para São Paulo. Estamos de volta com o Paraíba Tem. Hoje o programa está sendo gravado especialmente aqui em João Pessoa, onde estamos conversando com o empresário e vice-presidente da FIEP, José William Montenegro Leal, sobre a construção civil aqui na capital. Com relação à sustentabilidade, os empresários da construção civil, eles estão inserindo realmente essa ideia na sua rotina, na sua realidade? Bastante. Hoje nós temos uma redução sensível, né, vamos dizer assim, que se chamava anteriormente de lixo, né? Nós tivemos uma redução significativa porque, primeiro, diminuímos os resíduos e, segundo, boa parte desses resíduos eles já estão sendo reaproveitados, o que isso é muito bom para a natureza, né? Diminui o uso dos lixões, né? Dá um ganho de produtividade enorme, diminui riscos de acidentes, né? Então, nessa área foi um grande progresso. A introdução da tecnologia aumentou significativamente no nosso segmento. Isso foi muito bom porque nós ganhamos velocidade, né? Nós ganhamos segurança para o nosso funcionário, né? Hoje são equipamentos muito mais adequados. Algumas atividades que eram, vamos dizer, mais pesadas, nós transferimos isso para os equipamentos, para as máquinas, né? Nós também temos tentado trabalhar em conjunto, e aí não só as empresas, engenheiros, mas também tudo aquilo que envolve um projeto de uma edificação, né? Trabalhamos bastante com os arquitetos para conseguir o máximo de iluminação direta, né? Conseguir o máximo de reuso de águas, aproveitar em jardins, aproveitar fazendo reuso de água para lavagem de subsolos, de calçadas e tal, uma série de coisas. E estamos começando a aperfeiçoar para que esse reuso já seja interno, o que isso também vai ajudar bastante, né? A questão dos projetos elétricos, temos trabalhado bastante para a utilização, né, de luminárias, de produtos que realmente tenham um consumo menor. Isso gera uma sustentabilidade enorme, porque tudo aquilo que a gente deixa de retirar da natureza, você num processo, num efeito dominó, você chega lá na fonte, por exemplo, da energia, você pode diminuir significativamente, não é, o uso de uma hidrelétrica, se você puder, em conjunto, todos agindo dessa forma. Então a gente tem tomado muito cuidado nesse sentido, o consumidor está cada vez mais exigente, ele nos cobra bastante, né? Ele já está diferenciando qual é aquele empreendimento que tem esse viés de sustentabilidade e aquele que ainda não tem. Ele já está dando preferência a esse empreendimento que já aperfeiçoa, né? Que já tenta, que luta, que demonstra e que pratica, o que é mais importante. No dia 22 de agosto vai acontecer a 3ª edição do Dia Nacional da Construção Social. É um evento em parceria do Sinduscom João Pessoa, SESI e o Senai. Como é que o senhor percebe, enxerga essa iniciativa? Olha, é uma iniciativa excelente porque nós não podemos pensar só em trabalho, né? Não podemos pensar só em qualidade de projeto, não podemos pensar só na boa vivência e convivência dos canteiros de obra. Nós temos que também estimular esse lazer fora, porque você precisa fazer o intercâmbio do funcionário com a sua família, com a cúpula da empresa. E você, em eventos deste porte, você consegue entrelaçar de forma mais rápida, prática e espontânea, não é, esse relacionamento. Você tem um dia de atividades, um fim de semana de atividades, muitas vezes você tem torneios de futebol, você tem escolas de teatro, você tem
lições de como se comportar, não é? Você tem estímulo à boa convivência familiar, ou seja, você estimula bastante a socialização, não é? O entrelaçamento entre as pessoas, que é uma coisa que hoje está ficando, não é, mais difícil, é todo mundo com aquele seu smartphone, não quer mais conversar, só quer trocar mensagem. E eventos como esse você integra, você distrai, você mostra que existe, o lado da empresa que também é o lado humano. O nosso funcionário passa a ter um sentimento assim muito claro de que esse intercâmbio faz bem a todos. Então, essa ação do Sinduscon, do SESI, o estímulo da Federação das Indústrias a esse processo, a CNI, que capitaneia isso a nível nacional, é muito importante. João Pessoa possui um sindicato da construção civil bem atuante. E o senhor, enquanto empresário, como vê a importância de ser sindicalizado? Olha, é enorme. Eu quero dizer a você que um dos maiores orgulhos que tenho na minha carreira profissional é exatamente de ter sido presidente do Sinduscon por 2 períodos. O Sinduscon é uma escola. O Sinduscon tem dado todo o apoio ao empresariado da construção civil, aos seus colaboradores. O Sinduscon tem capitaneado, está sempre avante, procurando novas tecnologias, procurando de uma forma ou de outra, insistentemente, melhorar as condições para que o empresariado possa desenvolver a sua atividade. Tecnologias, relacionamento, aperfeiçoamento e aprimoramento nas relações, quer seja com o poder público, quer seja com o privado. Isso tem sido bastante estimulante. A Câmara Brasileira da Construção Civil, que é uma entidade que congrega também os nossos sindicatos, tem feito um trabalho extraordinário, mostrando a nível nacional a importância do segmento, mostrando não só as dificuldades que o segmento tem, mas também mostrando o quanto o segmento é produtivo e faz bem à sociedade, na geração de empregos, na qualidade dos produtos que apresentam, na quantidade de tributos que nós pagamos. Então, tudo isso é importante. E o Sindicato da Construção Civil, ele é a base. Nós temos a Federação das Indústrias, nós temos o SESI Senai, nós temos a CEBIC, mas a base é o sindicato. Começa tudo no sindicato. É de extrema importância que cada vez mais as empresas se filiem aos seus sindicatos, procurem os seus sindicatos, cobrem os seus sindicatos, para que a gente possa continuar firmemente aumentando a prestação de serviço, estimulando a qualidade dos nossos produtos e tendo um empresariado mais forte. Para encerrarmos a nossa conversa, por que, na opinião do senhor, é importante acreditar e investir na Paraíba? Primeiro, porque é o nosso estado natal. Nós temos paixão por ele, tenho certeza, e a grande maioria do empresariado é local, é paraibano, é pessoense, é campinense, é patoense, é paraibano, enfim. E nós temos demonstrado a tenacidade e a capacidade do empresariado paraibano, principalmente quando acontecem períodos sazonais como este, onde o pessoal muitas vezes tem medo, fica temendo o pior. E aqui nós temos feito diferente. Nós temos enfrentado este período, nós temos procurado arrumar soluções que venham nos trazer melhores resultados, maior produtividade, menores custos, E eu tenho certeza que não só o empresariado daqui continuará investindo, como também nós atrairemos pela capacidade, pela qualidade que a gente tem aqui das empresas, pela qualidade dos nossos funcionários, pela qualidade das instituições de ensino que nós temos aqui. Tenho certeza que em breve nós teremos mais uma faculdade Senai funcionando, Então tudo isso é um conjunto que facilita, estimula e eu tenho certeza que atrairá mais empresários a investir no nosso estado. Ok, eu gostaria de agradecer a participação do senhor no Paraíba Tem de hoje. É uma satisfação, teremos enorme prazer em debater com você um tema como esse, mostrar o que é o segmento e a importância do segmento da construção civil no nosso estado, E por fim, agradecer à Federação das Indústrias, ao SESI Senai, ao IEL, à própria CNI, o apoio que tem sido dado não só ao nosso segmento, mas ao segmento empresarial como um todo. E aí eu queria parabenizar o presidente Gadelha por ser o grande comandante desse processo. Ok, muito obrigado. E o Paraíba Tem vai ficando por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube. Tchau!